Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos para mais um vídeo da série Sermão do Monte e hoje nós vamos iniciar a segunda parte do Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão pregado por Jesus ao iniciar o seu ministério público. O interessante é que os 12 primeiros versos do capítulo 5 de Mateus, que é a primeira parte do Sermão do Monte, nos trouxe as bem-aventuranças. Então, Jesus, de uma forma muito clara, nos traz um entendimento que são bem-aventurados, ou seja, estão plenamente satisfeitos, os pacificadores, os limpos de coração, os misericordiosos, os que são perseguidos. Então, Jesus, de uma forma muito bonita, nos traz esse ânimo, esse entendimento que, de fato, nós cristãos somos bem-aventurados. Agora, a partir do versículo 13 do capítulo 5, Jesus ele vai fazer algumas, principalmente do 13 até o versículo 16, ele traz duas comparações. Ele nos compara como sal e luz. E ele diz de uma forma muito clara que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do sal. O versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, depois de falar como os cristãos devem ser, Jesus passa a falar como eles devem manifestar a sua nova natureza. E ele traz essa analogia com o sal. O sal, ele, nos tempos de Jesus, trazendo um pouquinho da cultura, ele tinha algumas funções bem interessantes. Até hoje ele tem essas funções, né? Mas na época, como a tecnologia não era tão avançada, né? Então o sal ele era muito importante não só para poder dar sabor aos alimentos, mas na época não tinha geladeira, então o sal era utilizado para poder conservar os alimentos. O interessante é que o sal ele também era muito utilizado, né? E até hoje é utilizado para poder, né, temperar os alimentos, para poder salgar, né, dar sabor, dar tempero. E o interessante é que o sal também é muito importante para o nosso corpo, assim como era importante na época de Jesus, né? Então, o sal ele tem uma importância muito grande. E é interessante que uma comida sem tempero, de cara quando você come, você percebe, olha, essa comida aqui está sem tempero. É a mesma coisa o cristão. O sal ele faz a diferença onde ele está. O sal ele dá esse sabor, ele dá vida ao alimento. Quando você come uma comida sem tempero, você pensa assim, tá legal, mas está faltando alguma coisa. E é o sal. O cristão é a mesma coisa. O que deu tempero às nossas vidas é a presença do Senhor por meio do Espírito Santo. É Jesus que deu esse tempero, esse novo sabor às nossas vidas. E agora, por meio desse novo sabor, desse tempero que nós recebemos de Cristo Jesus, nós vamos influenciar o mundo através das nossas vidas. Através do nosso comportamento como cristão, nós devemos influenciar por meio da palavra. Sabe o que é interessante? Ser essa diferença não é simplesmente se exibir, né? Eu sou o sal, eu sou o maioral. Na verdade, a glória não é nossa. Quem deu tempero às nossas vidas, quem mudou o nosso viver, não fomos nós mesmos, mas Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos a diferença, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa escola, ou até mesmo na igreja, essa diferença não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. É por causa dele que nós somos esse sal. Precisamos ser agentes transformadores nos ambientes onde nós estamos. Nós precisamos influenciar as pessoas e levar as pessoas a ter esse relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Nós precisamos, por meio das nossas vidas, porque a maior pregação do cristão é o seu testemunho, então por meio do seu testemunho, por meio do seu comportamento, outras pessoas também
receberão esse sal, esse tempero. Por isso que é importante. Nós, como cristãos, precisamos procurar aquilo que é edificante, o que é puro, o que é amável, para que por meio das nossas vidas outras pessoas também possam ser edificadas. Então, para ser sal, precisamos impactar a vida dos outros ao nosso redor por meio das nossas vidas. O sal, ele nos traz uma posição. Ser sal é ter uma importância. Porém, o sal, ele só faz a diferença quando ele é colocado ali no alimento, para poder dar sabor, para poder dar vida. Porém, tudo isso só acontece se nós tivermos o discernimento e andar na vontade de Deus. Só assim nós faremos a diferença e seremos a diferença na vida dos outros. E aí Jesus encerra dizendo, né? Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele, ficar ruim, estragar, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É a mesma coisa de um churrasco, né? Quando você está fazendo um churrasco, você usa o sal grosso para poder salgar aquela carne. Depois que o sal ali, ele passa, utilizado na carne, né? Muitas das vezes sobra um sal depois. Esse sal você não reutiliza ele, mas ele foi usado para poder temperar aquela carne. Agora, se nós não estamos fazendo a diferença, já que nós somos sal, se nós não estamos sendo usados para poder levar as pessoas a conhecer a Cristo, se nós não somos testemunhas de Cristo, se nós como sal não tivermos essa atitude e esse discernimento de ser exemplo para as pessoas, de ser agentes de transformação, de pregar a palavra de Deus por meio não só de palavra, mas por meio da nossa vida, o que vai acontecer? O sal vai se tornar, como a Bíblia usa, insípido. Ou seja, perdeu o sabor, não vai ser aproveitado, porque um sal sem o sabor, um sal estragado, não dá para ser usado. Então o que vai acontecer com ele? Jesus diz que esse sal, quando acontece isso, ele é lançado para fora para ser pisado pelos homens. Então, ele é jogado, na época, né? Como não tinha asfalto, como não tinha pavimentação, ele era jogado nas estradas, servia como pavimento, porque não tinha utilidade mais. Que essa maldição não esteja sobre nós. Que sejamos sal e que, de fato, tenhamos uma posição de sal, uma atitude de sal, discernimento de sal, para poder influenciar as pessoas e levar as pessoas a ter um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam Jesus e, de fato, se entreguem a Ele. Que Deus nos abençoe e que sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes de toda essa